Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Bia Ribeiro, sou maquiadora profissional e hoje vim trazer pra vocês um tutorial focado apenas nos olhos. Uma técnica que muita gente gosta e muita gente tem dúvida também, principalmente as pessoas que também são amantes de uma pele mais leve, mais natural, se podem, né, utilizar olhos pretos ou olhos mais intensos e mais dramáticos combinado a uma pele mais leve, mais natural. Será que combina? Será que não combina? Bom, e hoje, pra tirar essa dúvida aí de vocês, resolvi vir com esse tutorial de um smokey eye preto com uma sombra aqui mais brilhante, né? Um olho mais intenso, mais festivo também, porém sem estar pesado, né? Com aquele look muito pesado, muito carregado, com aquela pele com uma super alta cobertura, né? Além de trazer esse tutorial de como vocês podem criar um olho sofisticado e suave mesmo usando a cor preta. Afinal, a cor preta imprime isso, né? Imprime luxo, imprime sofisticação. Mas além de explicar pra vocês, né, como que vocês podem criar essa técnica e fazer este olho aqui, como vocês podem fazer essa combinação dos olhos mais intensos com a pele, né, mais translúcida, com um acabamento mais natural, pra ficar com um contexto mais harmônico, né? Para os elementos ali não ficarem muito desproporcionais. Então, quando você pesa um pouco mais a mão em uma coisa, você acaba compensando em outras. Enfim, ao longo do vídeo eu explico bem melhor isso pra vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá me seguir no Instagram também, que é o @bsribeiro. Por lá a gente tem bastante conteúdo e a gente tá sempre se falando também, tá? Já deixei um olho pronto, este lado aqui, pra vocês conseguirem ver aonde que a gente vai chegar, né? Qual que é o resultado que a gente quer. Bom, pra começar a fazer o olho preto, eu gosto de trabalhar com uma base cremosa, tá? Nesse caso aqui, hoje eu vou utilizar um BT Velvet. Esse daqui é o BT Velvet Black. Gosto de trabalhar com eles de diversas formas. Esse daqui eu normalmente utilizo, inclusive, pra fazer delineado. Mas se você não tiver o BT Velvet, né, não tem problema. Você pode usar também um lápis preto, que seja cremosinho, ou também um delineador em gel, tá? Super vai funcionar. Eu gosto de fazer essa base cremosa antes, justamente porque eu acho ela mais fácil de trabalhar e depois a gente só vem selando, né? E isso vai ajudar muito na durabilidade da sombra ali, principalmente se você tem uma pálpebra que produz muita oleosidade, se você tem pálpebra gordinha, vai ajudar a manter a sombra ali no lugar por mais e mais tempo. Para aplicar primeiro a minha base cremosa, eu nunca gosto de vir com o produto cremoso assim diretamente nos olhos, tá? Raras vezes eu faço isso porque eu sinto que eu perco um pouco do controle. Então eu vou aplicar um pouquinho do BT Velvet, ó, aqui no dorso da minha mão, e daqui eu vou pegando aos poucos o produto para ir construindo a camada, né, a intensidade de cor que eu quero. Bom, a técnica que eu utilizei aqui foi um smokey eye, né, então na raiz dos cílios a cor ela é mais intensa e conforme ela vai chegando mais próximo da sobrancelha, a sombra vai ficando mais clarinha, né, e ela vai meio que morrendo. Então, pra gente conseguir esse efeito, né, eu vou concentrar uma maior quantidade de produto na raiz dos meus cílios e conforme eu vou puxando pra cima, eu vou esfumando com menos produto também, tá? O pincel que eu vou utilizar é esse pincel da Marco Boni, pincel de sombra, ele não tem numeração, é um pincel que eu gosto muito, inclusive um pincel bem comum que você pode encontrar aí de várias marcas. É um pincel que ele é mais achatadinho, porém ele não deixa de ser fofinho assim, tá? Então você consegue tanto aplicar depositando, tanto esfumar a sombra com ele também. Com ele, ó, eu vou pegar um pouquinho aqui da minha sombra cremosa, vou empurrar o produto para dentro do meu pincel e aqui mesmo eu já vou tirar um pouco do excesso, tá? Lembrando que eu vou construir a minha intensidade aos poucos. E aí eu vou virar o meu pincel, ó, com a bundinha dele viradinha para cima e eu vou começar aplicando da raiz aqui dos meus cílios, ó. Então eu vou aplicar. Eu aplico e puxo, carimbo e puxo, carimbo e puxo. Qualquer look que tenha uma cor assim mais escura, né, mais intensa, mais suave, você não vir com essa cor tanto aqui pro canto interno. Então percebam que aqui desse olho eu deixei o meu canto interno mais limpo. Isso ajuda também a dar um ar ainda mais de leveza para esse olho preto, tá? Lembrando que aqui na minha pálpebra ela tá preparada com um pouquinho só de corretivo, mas para uniformizar realmente o tom da minha pálpebra, tá? Pegar mais um pouquinho aqui do BT Velvet, tira um pouco do excesso, concentro de novo aqui, ó, rente a raiz dos meus cílios e vou puxando aos poucos para cima. Conforme você vai puxando,
pra cima, ele vai perdendo a intensidade da cor e vai ficando pra um tom mais cinza, tá vendo? Ele vai ficando mais acinzentado justamente porque tá um pouco mais esfumado. E aí, se você sentir que tem muito produto no seu pincel, né, que tá muito carregado, vem com um pouquinho de papel higiênico, ó. Tira um pouquinho do excesso do pincel e vai trabalhando de novo e esfumando. Aqui quem vai escolher a intensidade, né, desse black eye aqui é você. Então, quanto mais camadas você fizer com esse preto, mais intenso ele vai ficar. No caso, eu volto aqui com o meu pincel carregado de produto, mais para intensificar aqui a raiz dos meus cílios, tá vendo? Conforme vai chegando mais para cima, eu tiro o excesso do meu pincel e vou esfumando para essa sombra aí morrendo. Para quem tem pálpebra gordinha, é muito importante que você sempre esteja se olhando de frente, com os olhos abertos, né? Nesse momento, para ver se você vai conseguir enxergar essa sombra, né? Normalmente quem tem a pálpebra totalmente coberta não vai conseguir nem ver a raiz aqui preta, né? Então você vai precisar se olhar de frente e puxar um pouco dessa sombra pra cima para que você consiga enxergar ela, tá? Quando você tiver com os olhos abertos. Se você sentir que você passou muito, que um lado ficou muito diferente do outro, que ficou muito intenso, ó, vem com um dedinho ou com um cotonete limpo e com a mão bem leve, ó, vai dando umas batidinhas, porque aí você vai tirando um pouquinho da intensidade desse preto, tá? E aí vou trabalhar um pouquinho aqui só para deixar essa sombra o mais uniforme possível. Quando a gente trabalha com uma sombra cremosa, principalmente no preto, né, para fazer esse black eye, é muito importante que a gente sele essa sombra para ela não ficar acumulando, né? Conforme a nossa pálpebra vai se movimentando, vai aquecendo ali a sombra e pode ser que ela saia do lugar, que ela fique acumulada, enfim. Para selar essa sombra preta, eu vou usar uma sombra preta, porém em pó, dessa paletinha aqui, Nine Shades, da linha Mariana Saad, e vou usar a cor Black, tá? Agora eu vou vir com outro pincel, que é o mesmo estilo de pincel, tá? Mais achatadinho de aplicar sombra. Vou pegar minha sombra preta, tirar bem o excesso e vou fazer o mesmo processo, tá? Vou começar da raiz dos cílios, dando batidinhas e leves arrastadinhas, ó, trazendo essa sombra aqui pra cima. A ideia aqui realmente nem é intensificar super mais o preto, não. É só realmente selar essa base cremosa que a gente fez por baixo, tá? Venho com um pincel fofo de esfumar, porém tá limpo, esse pincel tá limpo, eu só usei aqui no outro olho pra esfumar a transição. E com a mão muito leve, esse pincel não pode dobrar na minha pálpebra, tá? Se você estiver deformando as cerdas do pincel, pode ser que você arraste o produto ali da sua pele. Então, a ideia é fazer isso de uma forma mais suave possível. Então a mão precisa estar muito, muito leve. Você precisa sentir um carinho, assim, realmente com a cerda do pincel, sabe? Então faz movimentos de vai e vem, realmente, só pra deixar essa transição o mais suave aqui possível. Ah, e eu esqueci de falar também que aqui nesse caso eu tô fazendo um acabamento mais arredondado, né? Mas você pode fazer o formato que você quiser. Se você quiser um formato mais alado, né, mais gateado, é só você trabalhar com essa base ao invés de arredondada, mais puxadinha, né? Bom, depois de trabalhar um pouquinho melhor nessas transições, eu vou vir com um pouquinho de corretivo. Você pode usar um pouquinho do seu corretivo ou da base também. Vou colocar um pouquinho só aqui no dorso da minha mão e vou vir com um pincel bem pequenininho mesmo, ó, de esfumar olhos. Vou pegar um pouquinho aqui do meu corretivo e vou trabalhar bem aqui, ó, pra funcionar como uma borrachinha. Essa vírgula aqui dos nossos olhos, quando a gente trabalha com sombra preta, ela acaba trazendo uma sombra, né, um pouco mais forte para ao redor dos nossos olhos. É muito importante quando a gente trabalha com sombra preta, essa vírgula aqui, principalmente dos nossos olhos, estejam bem corrigidas, tá? Para essa sombra não acabar interferindo e não parecer que você tá, na verdade, com olheiras. Também vou trazer um pouquinho desse corretivo, ó, ao redor da minha sobrancelha. Isso também já vai me ajudar na transição desse preto aqui pra pele, tá? E agora eu vou voltar com a minha paletinha Nine Shades aqui da Mari Saad. E eu vou pegar esse tom de marrom pra fazer essa transição do preto pra pele.
eu gosto que ele vai morrendo de uma forma muito suave. Aqui vocês podem perceber que eu adicionei um pouquinho só do marrom, mas de uma forma muito sutil, tá? Por isso que eu vou usar esse tom aqui, que é o Soft Brown, com esse pincel que é o 132, bem pequenininho e fofo de esfumar da Makeup. Vou tirar o excesso dessa sombra e vou aplicar aqui, ó, nas transições, praticamente em cima da transição aqui desse preto pra pele, tá? Só pra ele ficar com um acabamento melhor e ele morrendo conforme ele vai chegando perto do tom da minha pele, tá? Mas é bem suave. A ideia é realmente que a gente nem consiga enxergar direito o marrom, que ele vai funcionar realmente como uma transição aqui de cor pro meu tom de pele, tá? E agora, pra finalizar esses olhos, vou adicionar minha sombra prata. Utilizei uma sombra cremosa, essa daqui na cor Saphir, da linha Mariana Sade com a Oceania. Essa sombra é muito linda. E aí, de novo, não venho direto com o aplicador, porque você pode perder a mão, tá? Eu, particularmente, sinto que eu não tenho total controle ali do quanto tem de produto na pálpebra, né? Então eu prefiro sempre adicionar aos poucos. Vou vir com um pincel pequenininho, pegar um pouco, ó, eu empurro o produto pra dentro da minha cerda, tá? E aí vou começar a minha aplicação, ó, do centro da minha pálpebra, que é onde eu quero que fique mais intensa a cor. E vou dando batidinhas pra ir depositando essa sombra aos poucos, tá? E aí nesse momento é legal que você dê uma leve levantadinha aqui na sua pálpebra pra você conseguir aplicar o produto dentro das suas dobrinhas, tá? E ele ficar de uma forma uniforme. Tô tirando um pouco aqui do excesso da sombra, tá? Do meu pincel, pra eu conseguir deixar esse glitter mais suave, tá? Conforme vai chegando aqui nas beiradinhas. Então eu vou dando batidinhas para ir realmente esfumando essa sombra. Para finalizar este olhinho preto, vou aplicar um pouquinho aqui do meu Curvex para deixar os cílios bem curvadinhos e vou jogar bastante agora na máscara de cílios. Vou usar a Decolossal da Maybelline, que é uma máscara que eu amo, que dá bastante volume nos cílios. E aí eu trabalho bem aqui a raiz dos meus cílios e vou puxando o aplicador pra cima. Um dos maiores segredos do olho preto, primeiramente se você tem muita dificuldade em fazer um olho preto, né, com medo de manchar a sua pele, faça o olho antes. Deixe a sua pele já pré-preparada, caso você utilize produtos cremosos, se não, venha só com a sua base mesmo, tá? Faz o seu olho, depois você finaliza a sua pele, tá? Justamente porque depois que a gente consegue enxergar a intensidade real, vai ficar o olho, né, com o resultado final, você vai conseguir identificar muito melhor a quantidade de blush, a quantidade de contorno ou bronzer, a quantidade de iluminador, o quanto essa pele vai precisar ser mais ou menos translúcida, né? E principalmente pode deixar realmente por último, depois que você já passou máscara de cílios ou já veio com seus cílios postiços, enfim, pra deixar pra finalizar a região abaixo dos olhos com o corretivo por último. Você pode já ter usado o corretivo, tá? Pra deixar bem camufladinho, mas depois que você finalizar os olhos, você volta com um pouquinho mais de corretivo pra você conseguir identificar se ficou com muita sombra e se você vai precisar de uma cobertura ainda maior nessas regiões. Como eu falei pra vocês, o preto tende realmente a deixar uma sombra mais intensa aqui nessas regiões. E claro, obviamente, para as amantes aí de cílios postiços, claro que você pode sim usar, né, uns cílios postiços nessa maquiagem, mas a minha dica pra você é cuidado com cílios muito grandes pro seu formato de olho, né, que vão cobrir aqui todo o glamour dessa técnica, né, desse black eye. Fica realmente muito bonito, né, fica muito chique, muito sofisticado quando a gente olha justamente pelos cílios não estar tampando a técnica, né. Então procure utilizar formatos de cílios com acabamento ali mais natural, pode ser aqueles cílios de tufinho também, ou se você não encontrar ou não tiver, você pode pegar uns cílios que você tem que seja muito extravagante, cortar vários pedacinhos dele e ir adicionando realmente como tufinho, você vai ver que vai deixar um acabamento, além
rende muito bonito, não vai cobrir a técnica e você vai ficar com aquele acabamento ali de extensão de cílios que eu particularmente também gosto muito, tá? Como eu falei pra vocês, tudo é uma questão de contexto, né? Pra mim, o sinônimo realmente de uma maquiagem sofisticada é quando a gente consegue entender o contexto sem uma coisa chamar muito mais atenção que a outra, entende? Equilibrar o que a gente utilizou nos olhos com o que a gente utilizou nos lábios, com a pele, com a sobrancelha. Então, por exemplo, hoje eu utilizei esse olho preto, que é um olho super intenso, porém, pra não deixar esse look muito dramático, né, eu compensei com outras coisas, né, trazendo mais naturalidade pra outros elementos aqui da minha maquiagem. Então, por exemplo, nos próprios olhos, né, eu optei por deixar essa região aqui abaixo dos olhos mais clean mesmo, só com máscara de cílios, pro pesar desse olho, né, ficar realmente só na parte superior. Sobrancelhas também optei por deixar com um acabamento mais leve, mais natural. A minha pele também, vocês podem perceber que ela tá mais translúcida, né, tem cobertura onde precisa ter cobertura, porém todo o resto tá muito bem esfumado dentro da medida, né, nenhum se sobressai mais do que o outro, o contorno não sobressai mais que o blush não sobressai mais que o iluminador, então a gente consegue entender que tudo ali tá na medida, né, não tem uma briga entre cores, entre texturas, tudo ali tá dentro de um contexto, e pra mim é isso que deixa a nossa maquiagem chique e elegante. E também pros lábios, eu optei por um batom mais rosinha, com um tom realmente um pouco mais suave, pra deixar realmente o peso mesmo desse look pros olhos, né? Bom, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com alguma amiga sua que também gosta de olhos mais intensos e mais dramáticos. Vai lá me seguir no Instagram, que é o @bcibeiro. Por lá a gente tem bastante conteúdo, a gente tá sempre se falando e um super beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!